Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos orar? Deus, nós adoramos ao Teu nome, Te engrandecemos, Te agradecemos por essa manhã, pela vida dos Teus servos que aqui estão, aqueles que irão ouvir a Tua palavra, a nossa escola bíblica, tudo seja dirigido pelo Teu Espírito. Nós nos colocamos à Tua disposição, Te agradecemos pelo privilégio que temos de estar aqui na Tua presença. Obrigado, Senhor, por todas as coisas. Fica conosco, nós Te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos estudando qual livro, hein? Primeiro Crônicas, ok? Nós estamos concluindo o livro Primeiro Crônicas, né? E nós gostaríamos de concluir, de encerrar hoje esses 6 livros que tratam do trabalho dos reinos de Israel, enfim, desde o início, terminando o período dos juízes, iniciando o período dos reis de Israel e assim como reis de Judá. Eu queria só, antes de começar, irmãos, falar sobre um pouco. O pastor José Edson me fez uma pergunta na outra aula e eu falei que não, é porque eu não tinha lido ainda, mas eu vou só passar aqui rapidamente, lá no livro de Segundo Reis, no capítulo 24, no versículo 17, está escrito: E o rei da Babilônia estabeleceu o rei em lugar de Joaquim, ao tio deste, Matanias, ele mudou o nome para Zedequias. Na verdade, Zedequias foi o nome dado por Nabucodonosor, porque o nome dele era Matanias, realmente. Tá bom, pastor? Ok? Foi o último rei em todo o período, né? Em todo o período, inclusive, foi o último rei de Judá, porque o reino do norte, ou seja, de Israel, havia terminado já o tempo há aproximadamente 130 anos atrás, né? Então, Zedequias, ele fechou o tempo dos reis. Inclusive, foi o momento em que ele já é estabelecido rei por Nabucodonosor, né? Pela Babilônia, né? Oi? Esse que nós lemos agora? Segundo Reis 24. No versículo, nesse que nós lemos 17, e depois então entra o 18, quando fala sobre o reinado dele, de Zedequias. Mas é quando o Nabucodonosor então retira o outro rei e coloca o Zedequias então no lugar dele. Que aí ele reina 11 anos e se revolta. Nós falamos um pouco sobre isso, lembra? Amém, meus irmãos? Então, irmãos, nós hoje queremos fechar esses 6 livros, que na verdade, dentro da Bíblia hebraica ou judaica, são 3 livros, né? Não tem 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas, né? São 3 livros que estão inclusos dentro dos 24. Eu falei quantos livros, irmãos? Falei agora, 24 livros, a Bíblia hebraica, né? Que ela compõe-se de 24 livros. E que não tem o Novo Testamento. Hoje existe a Bíblia judaica, traduzida, como eles dizem, que tem o Novo Testamento. Porém, foi acrescentado, porque o judeu não tem o Novo Testamento, né? Eles não entendem, quer dizer, eles entendem que Jesus não é o Messias, Filho de Deus, né? Então não tem a Bíblia judaica, a Bíblia hebraica não tem o Novo Testamento. Ok, meus irmãos? E aí vende-se por aí, é bem interessante, né? Porque traduzido a Bíblia judaica com o Novo Testamento é bom, mas na Bíblia original não tem, ok? Os rolos originais não tem o Novo Testamento, porque o Novo Testamento, na verdade, iniciou-se com a igreja, com o Senhor Jesus, né? E os judeus eles não entendem dessa maneira, né? Hoje, o judeu ortodoxo não entende dessa maneira, né? Então, irmãos, nós paramos no finalzinho do livro de... Qual livro, irmãos? Muito bem. O livro primeiro livro de Crônicas, na verdade, são os 2, 1º e 2º, eles são divididos apenas para a nossa tradução. E aí esse livro de 1 Crônicas é interessante porque
é muito curto o período de relato dele, né? Nós estávamos falando sobre isso. Ele trata especificamente de um reino, ou seja, o reino de quem, irmãos? Davi. Então ele trata apenas, a partir do capítulo 1 até o capítulo 9, ele fala sobre as genealogias. Então é bem interessante porque ele vem trazendo até o momento em que, essa genealogia fala até a volta, o retorno do cativeiro. Agora, como assim que então o livro só envolve o reino de Davi? É porque esse livro, na verdade, ele foi escrito por pessoas naquela época, nós não sabemos quem, mas ele foi transcrito, os rolos, lá por Esdras e Neemias, possivelmente por esses dois, mais algumas pessoas estudiosas, né? E foram transcritos depois, no retorno do povo do cativeiro. Os irmãos lembram que nós falamos sobre isso, né? Então, eles estudaram os rolos e viram todas as informações e colocaram, então, neste livro, que foi justamente para tentar trazer um alerta para o povo que estava retornando do cativeiro. Depois de 70 anos de cativeiro, 70 anos, 80, 90, porque depois, os irmãos sabem que muitos ficaram ainda lá na Babilônia, né? Muitas pessoas, muitos judeus, muitos daqueles que foram levados cativos, se estabeleceram por lá e resolveram ficar por lá. Então, muitos não retornaram. E muitos foram retornando aos poucos. Então, é 70, 80, 90, 100 anos, isso aí não tem uma data específica. O fato é que, a partir de 70 anos, então, começaram a retornar, né? Foram livres, eles se tornaram livres por um decreto do imperador Ciro, o imperador persa, que na época, então, fez um decreto, e a partir daí, nós temos, inclusive, quem gosta de estudar mais a fundo, então vai estudar sobre os diversos impérios e reinos que existiam no entorno, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, só para a gente não perder a visão do que era, naquela ocasião, toda a questão. Porque quando nós estudamos a Bíblia, simplesmente, nós estudamos, evidentemente, com uma visão daquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. A Bíblia não foi escrita ou deixada por Deus para que nós pudéssemos ter visões científicas, mas que pudéssemos tirar lições para a nossa vida. Amém, meus irmãos? Alguém está acompanhando aí? Tem alguma pergunta? Mas no entorno dos reinos, desde o princípio, existiam muitos outros reinos e impérios que existiam naquela época. Tanto que quando Jesus nasce, a população mundial era aproximadamente, no início do século I, no ano 1, era aproximadamente, segundo levantamentos que tem certa confiabilidade, 170 milhões de habitantes tinha a Terra. Quer dizer, a gente às vezes tem uma visão somente daquela região da Palestina, onde Jesus andou e tal, mas tinham muitas nações no entorno, né? Em diversas áreas de todo o mundo, né? Mas o livro de 1 Crônicas trata especificamente de um reino, Davi, sobre o qual seria estabelecido o reino eterno, que viria a partir da genealogia de Jesus. Genealogia de Jesus, que nós falamos um pouco sobre essa questão, né? E vamos só para fechar aqui. Neste livro não são postos em evidência os pecados e falhas conforme de Davi, né? Do reino do tempo de Davi, conforme a gente vê lá em 2 Samuel, quando nós estudamos uma parte da história de Davi, principalmente os problemas que ele enfrentou no reino, e as lutas que ele enfrentou, as dificuldades de conduzir o reino, por conta de desvios do caráter dele, enfim, dos problemas que ele teve com o pecado, né? A gente estudou sobre isso e entende que isso é também um alerta que Deus deixou, e também mostrando que Deus não encobre coisa nenhuma, deixou escrito para que nós pudéssemos ver. Então, lá no livro de 2 Samuel, nós podemos estudar sobre toda essa questão. A gente vê quando ele
entrou numa situação de... a questão, principalmente a questão das mulheres, é o caso de Salomão e de a maioria dos outros reis, né? Eles tiveram dificuldades nessa área. E aí, por conta disso, ele trouxe problemas para o reino, né? Neste livro que nós estamos estudando, no livro de 1 Crônicas, aqui não traz essa relação dos pecados dele, mas todo o trabalho que foi construído, tudo aquilo que Deus havia planejado para a vida dele e que ele colocou também em ação. É interessante, irmãos, a gente perceber a questão do Davi. Davi, ele teve problemas, ele teve pecado, ele caiu em pecado, mas ele era um homem que estava na presença do Senhor. Ele buscava o Senhor. Ele pecava, mas resolvia, sofria por conta disso e voltava à presença do Senhor, né? É diferente daquele que entra no mundo e vai e acabou, não tem mais chance, não tem. Tem. Enquanto há vida, há chance, né? Enquanto há vida, porque se você morrer sem Cristo, meu querido, você está perdido eternamente. Não tem missa de sétimo dia, ou dinheiro que paga não sei das quantas, ou passar 3 anos lá no purgatório. Não existe isso. Morreu, campeão, vai direto para o julgamento, né? Aí só há 2 lugares para a gente ir, né? Então nós precisamos usar do nosso tempo hoje aqui, né? O que acontece em 2 Samuel, que nós falamos, né? Entretanto, conforme o estudo nos leva à visão clara de que o reino eterno seria constituído sobre a promessa de que o Senhor advinha da linhagem de Davi, o reino terreno, ou seja, Davi representava o reino terreno. Deus fez uma aliança com Davi, estabeleceu sobre ele o reino eterno. Entretanto, esse reino eterno, Deus estava falando sobre aquele que viria após ele, né? Nós sabemos que existe o primeiro homem, o primeiro Adão, que pecou, que não teve condições de resolver as coisas eternas. E vem o segundo Adão, que é Jesus, então, para dar continuidade à eternidade, em toda a eternidade, que seriam todos aqueles que o recebessem, né? Então, teriam direito também a esse reino eterno, por conta da entrega do Filho de Deus por nós. Amém, meus irmãos? Então, o reino terreno, apontando então para Jesus, o reino eterno. Por conta disso, a mostra de toda a genealogia que levava até Jesus. Nós estávamos falando aqui sobre Mateus, Mateus capítulo 1, até o versículo 17, né, que tem uma parte da genealogia, e também Lucas, no capítulo 3, no versículo 23, no capítulo 3, versículo 23, até o versículo 38, a gente vê toda essa genealogia em uma outra fase, né, ou seja, numa forma regressa. Adão até Noé, no caso, nós podemos ver uma parte dessa genealogia lá em Gênesis, outra parte em diversos outros livros, mas principalmente 1 Crônicas, aqui lá no princípio, né? Só que é uma parte dessa genealogia, do capítulo 1 até o capítulo 9 de 1 Crônicas. Nós acompanhamos uma parte da genealogia, mas nos livros, principalmente nos evangelhos, nós podemos então encontrar uma genealogia completa, né? Que traz de Adão até Noé 10 genealogias, de Noé até Abraão 11, de Abraão até Davi 14, Davi até o exílio 14, do exílio até Cristo 14. Isso está escrito lá nessas passagens do livro dos livros de Mateus e Lucas também. Ok, meus irmãos? Eu queria falar um pouco sobre esse fechamento total dos livros de 1 Samuel, 2, 1 Crônicas, 2, 1 Reis também, 1 e 2, mas nós vamos fechar aqui hoje o livro de 2 Crônicas. O livro de 2 Crônicas, irmãos, como nós tínhamos falado um pouco, ele fala basicamente e principalmente sobre a condução da genealogia de Davi até Jesus. Ok, meus irmãos? Quer dizer, não até Jesus, porque ele encerra em um determinado ponto. Entretanto, essa genealogia vinda de Davi, né?
fala-se, no livro de 2 Crônicas, ele não traz o trabalho dos reis de Israel, ou seja, do norte. Ele trata somente da linhagem do sul, né? Que são quantos reis, irmãos? Eu falei 82 vezes. 21 reis, né? Que vem desde o princípio, desde lá, 21 reis, nós falamos sobre a partir de Roboão, que Roboão foi o primeiro reino do sul, né? Primeiro reino do sul, ou seja, já do reino dividido. Esse é o 14º livro. Quantos capítulos tem, irmãos? Oi? 36. Quantos versículos? 22? 822, muito bem. Isso parece que não é importante, mas irmão. Sabe por quê? Porque às vezes a gente vai ler, nós vamos ler em 2 Crônicas, capítulo 39, aí tem alguma coisa que não bate, né? Então, é bom a gente saber disso, né? É bom a gente entender. Tem um livro com tantos capítulos e tal, para a gente se posicionar melhor nessa situação. Ok, meus irmãos? Então, é algo que é importante, está escrito, né? Então, é importante. Tá certo, meus irmãos? Amém? Tem alguém dormindo aí? Tem, mas tem aplicativos diversos, só que a gente precisa ir lá, né? A gente precisa acessar, para a gente ver. Tudo isso eu também aprendo por aí, buscando, né? E tem escrito, tudo isso está na Bíblia, em aplicativos, e tem umas... O problema dos aplicativos é que a gente tem que ver naquele aplicativo e conferir pela Bíblia, porque tem muito pagão por aí fazendo isso, entenderam, irmãos? Então, é perigoso, ok? Mas é bom que a gente veja e faça uma analogia sobre isso. É por isso que nós, quando trouxemos aquele nosso trabalho, 5 livros, é porque normalmente nós não lemos esses 5 livros, né? E aí, é importante que a gente leia, né? Ele está aqui na Bíblia, mas quem se arrisca a ler? Né? Então, é importante que a gente leia. Nós não falamos trouxemos esse trabalho, esse questionário apenas porque a gente precisa pressionar ninguém, é para a gente aprender, para ler, para buscar, né? Para tomar posse disso. Então, irmãos, esse livro, qual livro que nós estamos estudando, irmãos? Oi? 2 Crônicas? Ah, sim, 2 Crônicas. Ele é um livro bem extenso, ele trata dentro da sua história, aproximadamente 470 anos. Olha, irmãos, o livro 1 Crônica foram quantos anos de história? 40 anos, né? Então, oi? Não, 1 Crônicas eu falei. 1 Crônicas são 40 anos. 2 Crônica envolve 470 anos. A partir do momento lá de Salomão. Esse livro ele trata dessa questão, tá, irmãos? Até o trabalho de Davi, Davi já está preparando todo um cenário para a construção do templo, né? Que Deus, então, começa a mostrar para ele. Deus dá a forma, ou seja, o escopo daquilo que seria feito, a forma como seria construído o templo, né? E aí, quando Davi morre,
antes disso ele já traz, entrega para Salomão, e aí começa-se todo um trabalho. Então nós vemos aí, até o capítulo 9 de 1 Crônicas, todo um trabalho de construção do templo, de construção do palácio dele, de Salomão, e de toda a riqueza, sabedoria, tudo aquilo que Deus havia prometido para Davi. Amém, meus irmãos? Tudo aquilo que, irmãos, que eu falei? Tem alguém dormindo aí? Eu estou dizendo isso, irmãos, estou chamando a atenção dos irmãos com relação a isso que Deus havia prometido para Davi, pelo seguinte, porque depois, a partir do capítulo 10, nós vemos uma porção de problemas que Salomão teve, que o reino teve, né? Por conta dos problemas de Salomão, né? E aí, quando nós estudamos, principalmente aqueles livros que eu pedi aos irmãos para estudar, quais foram, irmãos? Pois é, principalmente em Eclesiastes, nós vemos então uma grande lamentação de Salomão, tá certo, irmãos? Quem leu esse livro aí? Alguém leu? Oi? Principalmente esse livro, que é extremamente importante, é quando Davi, na sua velhice, esses livros, irmãos, principalmente Cantares, Eclesiastes, e quais outros, irmãos? Sim. Esdras não, Esdras é outra. Tem gente dormindo aí? Menos Esté, Esdras também é outra coisa, mas Esté também. Mas nesses 3 livros, irmãos, um deles ele escreveu na sua juventude, o outro na meia-idade e o outro na velhice. O da velhice foi justamente Eclesiastes. Quando ele olha para trás e vê todo o mal que ele fez, né? Todos os problemas que ele causou para o reino também, né? Com relação à dificuldade de lidar com o poder, com o conhecimento, com a sabedoria, com as riquezas. Ele obteve tudo, e aí nesse livro ele fala sobre tudo que meus olhos viram. É bem interessante, né? Tudo que meu coração desejou, tudo estava à minha disposição, e eu pude desfrutar de tudo. Mas então ele diz, tudo isso é o quê, irmãos? Vaidades, né? E é sofrimento, é tristeza, é luta no final das contas, né? Porque não adianta você ter tudo que você quer e esquecer o teu Criador. Aí é quando diz, lembra-te o quê? Ter o quê? Quando você for jovem. Eu hoje já sou velho, não posso mais fazer aquilo que eu poderia fazer quando eu tive minha juventude, né? E aí eu perdi bastante tempo, mas hoje nós temos tempo ainda de fazer, né? Então, Salomão, ele passa por essa situação, aqui ele descreve aqui. Então, ele fala sobre essa questão, sobre toda essa situação. Então, lá no capítulo 9, no versículo 31, pode escrever, pode colocar aqui, 2 Crônicas 9, 31. Vai dar? Quem pode ler aí, rapidamente? Ou então eu leio. Amém, então está ali. E dormiu Salomão com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi, seu pai. Roboão, seu filho, reinou então em seu lugar. Aqui inicia-se então o reino dividido neste livro, tá, irmãos? Ele é o encerramento, quer dizer, morre Salomão, e aí começa então toda a decadência do reino. No capítulo 11, a partir do versículo 1, pode colocar? Capítulo 11, 2 Crônicas, 11. Aí. Quando chegou a Jerusalém, Roboão convocou 180 mil homens treinados para a guerra da tribo Benjamim. Nós não vamos ler todo esse relato, mas os irmãos depois dão uma olhadinha que é muito interessante. Até o versículo 13. É o início da decadência do reino, principalmente de Judá. Aqui está falando do reino de Judá, tá, irmãos? Do reino do sul, né? Então, nós estamos falando aqui, esse livro, ele traz todo um relato, a partir daqui, do reino dividido somente dos reis do sul.
Aí fala sobre todos eles, até o final, tá, irmãos? Mas a gente vê o princípio da decadência aqui, né? Quando Roboão, então, ele levanta-se e então começa as lutas contra Jeroboão. E aí, principalmente, aqui nesses versículos, os irmãos vão encontrar uma dificuldade de Roboão, o filho de Salomão, lidar com a situação que estava acontecendo. Chegam algumas pessoas e pedem para ele para diminuir o fardo que havia sobre aquela população. E ele diz, ele vai se consultar com os anciãos dão conselho para ele, e aí eles vão consultar os amigos dele, os jovens como ele, os amigos dele dão um conselho diferente, né? E os irmãos vão ver isso aqui nesses versículos. E aí é quando a desgraça começa, né? Quando os problemas muito sérios começam, né? E aí vai até o final. E aí, conforme a promessa, então, trata somente esse livro, a partir do capítulo 10 até o capítulo 36, trata somente dos reis, dos reis descendentes da tribo de Judá, ou seja, conforme a promessa do reinado de Davi até Jesus. A tribo de Judá, a partir de Roboão até Zedequias, que foi o último rei que nós falamos, né? Lá no capítulo 36, e tem outras passagens, em 2 Reis, por exemplo, no capítulo 24, né? Que fala sobre o último rei de Judá, né? Então, muitos dos reis ainda se comportaram mal com o Senhor. Poucos foram. Irmãos, quando nós falamos que muitos reis se comportaram mal diante do Senhor, nós estamos falando do reino de Judá, aquele que levaria até Jesus. Mas, do outro lado, o reino do norte, o reino de Israel, chamado reino de Israel, eles caminharam muito mais perversamente do que esses reis. Porque durante esse período dos reis de Judá, houveram muitos reis que fizeram coisas boas, que trouxeram um reavivamento, que trouxeram o povo novamente aos trilhos, à visão de Deus, né? Então isso é interessante. Nós vamos passar alguns reis aqui que foram muito bons nesse trabalho sacerdotal, no trabalho de encaminhar as pessoas a verem o Senhor realmente, né? Não porque ouviram falar, mas para contemplar a glória de Deus. A tribo de Judá, a partir de Roboão até Zedequias, muitos dos reis de Judá ainda comportaram-se mal com o Senhor. Poucos foram os reis que estiveram na posição firme com relação à dignidade que deveriam tratar o reino. Por isso, apesar do período de monarquia ter se estendido mais, aí é quando nós vemos aproximadamente 130 anos mais do que o reino do norte. Lembra disso, irmão? O reino do norte encerra-se mais ou menos em 720 a.C., e o reino do sul, então, vai até 600, 605, 586. De 586 a 605, por aí, o reino do sul, né? Então, ele durou mais. Não houve outra alternativa, apesar disso, não houve outra alternativa de Deus, do Senhor, a não ser encerrar aquele povo. O período monárquico, ou seja, o reino do sul também teve que ser encerrado como período monárquico. É quando então o povo é levado para o cativeiro, porque Deus assim determinou, para que eles pudessem então ver que com Deus não se brinca, né? E muitos entendem que não, com Deus deve se brincar. Eu não acho assim. Não houve nenhuma alternativa a não ser isso. Durante os 330 anos do Reino do Sul, que nós entendemos, foi logo depois do reinado de Salomão. Salomão reinou de 970 até 930. E aí, mais 330 anos, foi o que durou o Reino do Sul, como reino dividido. Podemos destacar alguns reis que, mesmo em meio ao declínio espiritual e apóstata, são evidenciados no livro de 2 Crônicas, cujo período de seus reinados são dignos de menção. Aí nós vemos uma porção de reis que em determinadas épocas levantaram-se e trouxeram um reavivamento. Lá no capítulo 14 e capítulo 15 fala sobre
o rei Josafá. Nós falamos, foi o último rei, no caso lá que está escrito lá no 1 Crônicas, né? Amém, meus irmãos? O primeiro, segundo. Está escrito aonde, irmãos? Como é que é? Josafá foi o último rei que está escrito aonde? Depois oi? Até o final da aula vocês vão dizer, tá? No capítulo 17, 19, o rei Joás, né? Os irmãos depois dão uma lidinha aí, porque são esses reis, eles fizeram um grande trabalho, esses que nós estamos falando. No capítulo 24, Ezequias também fez um bom trabalho. Do capítulo 29 até o capítulo 32, o reinado de Josias, né? Josias foi um rei que trouxe um trabalho fenomenal dentro do reino. Nos capítulos 34, 35. Aliás, no caso de Asa, foi o primeiro rei que trouxe um avivamento, depois Josafá, depois Joás, Ezequias, Josias. Isso, olha, irmãos, o rei Asa foi um dos primeiros que trouxe um avivamento. Nós falamos aqui, mas é do capítulo 14 e 15. Se alguém quiser dar uma olhadinha rápida aí, mas não se percam tempo nisso aí. Rei Asa, 14, 15, Josafá, 17, 19, capítulo 17 a 19, Joás, capítulo 24, Ezequias, capítulo 29 até o capítulo 32, e Josias, no capítulo 34 até o 35. Esses reis promoveram avivamento nos seus períodos de reinado. Os outros trouxeram, de alguma forma, grandes prejuízos entre a nação. O livro encerra com o decreto do rei Ciro. Aí, o final desse livro, ele encerra com o decreto de Ciro. Então, já no retorno, o povo já foi levado para o cativeiro, e aí Ciro levanta-se conforme as profecias, tanto de Jeremias, quanto também de Isaías. Isaías, 150 anos aproximadamente antes, fala sobre esse homem aqui. É bem interessante isso, tá, irmão? Isaías, aproximadamente 150 anos antes, ele nem sabia quem era esse cidadão, e ele profetiza que Deus iria levantar Ciro, está escrito lá no Isaías. Depois, irmãos, procurem aí, né? E aí tem gente que não acredita na Bíblia, né? Nem em profecia, né? Mas aí está escrito. E também Jeremias falando sobre Jeremias vivendo no período do momento em que o povo era levado, também trazendo sobre essa questão de que eles retornariam. Assim como também Daniel. Nós vamos ver um pouco sobre isso. Ok, meus irmãos? Então, esse livro se encerra com o decreto de Ciro, que está lá no capítulo 36, segundo Crônicas. Alguém pode colocar aqui? Capítulo 36, segundo Crônicas. 36, versículo, a partir do versículo 22, 22 e 23, que são os últimos versículos, tá, irmão? Segundo Crônicas, 36, aí, aqui, ó. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor dita pela boca de Jeremias, de modo que ele fez proclamar por todo o seu reino de viva voz e também por escrito este decreto. Qual foi o decreto? Vamos lá? Assim diz Ciro, rei da Pérsia. Alguém para ler? Bem alto. Amém. Então aqui encerra-se esse capítulo, esse livro, e aqui nós encerramos então esses 6 livros que relatam toda a história do povo judeu a partir do trabalho, do encerramento do tempo dos juízes, lá no 1 Samuel, no capítulo 1, quando traz então Samuel, o último juiz e tal, até chegar a esse ponto aqui. Amém, meus irmãos? Então encerra-se o período monárquico, tanto como o reino unificado, quanto como o reino dividido, né? Os irmãos sabem, o reino unificado durou
Foi no período de 2 reis. Quem foram os reis, irmãos? Saul e Davi, tá certo? E Salomão também foi o final, quando ele então encerra-se o período, tá bom? Encerra-se e entra então realmente o período do reino dividido. Na verdade foram 3 reis, Saul, Davi e Salomão. E a partir de Salomão então, inicia-se com Jeroboão e Roboão. E vão até o final, sendo no final, vamos lembrar, no final, em aproximadamente 720 a.C., então, encerra-se o período do reino de Israel, que é o reino do norte, 720, 730, e no ano 600, entre o ano 585 a.C. e 605, aproximadamente por aí, é que encerra-se o período do reino do sul. Né? Com o último rei, quem foi, irmãos? Zedequias, também chamado o quê, pastor? Matanias, que na verdade era o nome dele. Zedequias foi o nome que Salomão deu para ele. Oh. Ah, é Salomão não? É quem? Ah, Ciro? Ah, Nabucodonosor, tá certo. Então, esse aí foi, o trabalho então do reino. Agora, irmãos, é só para a gente dar uma passadinha aqui, rápido, sobre datas. É importante que nós conheçamos um pouco sobre datas. Por quê? Porque para a gente se situar dentro de onde nós estamos. Então, a partir do capítulo do livro, que foi o primeiro desses 6 livros, que na verdade, na Bíblia judaica, são 3 livros, amém, meus irmãos? São 3 livros. Então, a partir do primeiro livro de Samuel, que encerra-se o período dos juízes, que aconteceu no ano 1105, aproximadamente, com poucas variações, né? Até o ano 1010, quando então começa o período do reino de Saul. Né? A ligação entre o período... Então, no caso, esse livro de 1 Samuel, ele envolve aproximadamente 100 anos de relato. Né? 1 Samuel. Ele envolve aproximadamente 100 anos de relato. É a ligação entre o período dos juízes, o ministério de Samuel, o reinado de Saul e a unção de Davi como rei, que é quando encerra, então, o período também de Samuel. Né? Isso tratando no livro de 1 Samuel. O livro de 2 Samuel, ele envolve um período de aproximadamente 40 anos, que ele vai do ano 1010 até o ano 970, que trata também o reinado de Davi, né? Os 40 anos do reinado de Davi é tratado nesse livro. Basicamente, quase que todo esse livro. Com a transferência da arca para Jerusalém, a gente sabe, né? Todo aquele trabalho que nós falamos aqui um pouco sobre isso, o transporte da arca para Jerusalém. Davi, ele olhava e via que ele fez um palácio, e do palácio dele ele olhava e via a tenda da congregação, e ele dizia, poxa, a gente tem que fazer um palácio também para Deus. E é quando então entra toda aquela questão. Ali também, no livro de 2 Samuel, também fala sobre os pecados de Davi, as consequências do pecado dele para o reino e também para a família. Quando ele assume a responsabilidade de pecar contra Deus, ele traz problemas não só para ele, mas também para a família e para o reino. A responsabilidade, isso nos mostra, irmãos, porque na verdade a palavra de Deus, a Bíblia, não foi escrita somente para a gente ler uma história de quadrinhos, ou uma história qualquer por aí, mas é que nos traz lições para a nossa vida. Né? Quando nós temos a nossa vida diante de Deus, resolvemos abrir mão dos preceitos do Senhor, nós vamos trazer prejuízo, primeiro para nós, né? A seguir para a nossa família, e a seguir para a igreja na qual você está exercendo a tua função, ou está na tua igreja, porque os pecados que nós cometemos, e esses pecados que você não pede perdão ao Senhor, não se coloca diante de Deus, não se arrepende, ele vai trazer um peso para a igreja. É isso aqui que quer mostrar, irmãos.
E também para a sociedade, né? Porque quando você traz problemas para a igreja, traz problemas para a sociedade. Porque nós somos testemunhas de Cristo, nós estamos com problema, como é que nós vamos então ministrar para as pessoas que nós queremos que elas venham para o Senhor, conhecer o Senhor, numa situação de pecado? Então, Davi, ele sofreu demais, e aí nós podemos ver, principalmente lá nos Salmos, nos Salmos que ele escreveu, alguns Salmos, ele sofrendo muito por conta daquilo que ele fez, que não deveria ter feito, né? E aí vem o arrependimento. É por isso que, pelo menos 2 vezes eu encontro o Senhor dizendo, na palavra de Deus, o Senhor dizendo, o homem segundo o meu coração. Por quê? Ele, na verdade, quando Deus estabelece sobre ele o concerto da eternidade do seu reino, Deus estabeleceu sobre o ser humano. Entretanto, seria eternizado pelo Filho de Deus. Deus estabeleceu sobre ele como humano, mas seria eternizado então pelo Filho de Deus, que ele levaria através da sua genealogia até Jesus. Amém, meus irmãos? Alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Cadê o evangelista Edinaldo? Fugiu? Ah, está dando aula? Tá bom, tá ótimo. Em 1 Reis, aí em 1 Reis é quando nós vemos então o último rei, que relata o último rei de Judá, que foi quem? Não, 1 Reis. Até o final da aula vocês me dizem, tá? O Zedequias foi o último rei de Judá, mas no livro de 1 Reis, eu falei 82 vezes já, mas a gente aprende, eu também esqueço. Eu esqueci 32 mil vezes, aí depois eu passo a lembrar. Tá certo, irmãos? Então dá uma olhadinha lá e depois me fala. Então, o livro de 1 Reis, ele envolve um período do ano 970, ele traz essa visão do ano de 970 a.C., até 852, nós falamos aqui, né? Tá certo? Mais ou menos 120 anos, tá certo? Todo o reinado de Salomão, então ele fala sobre todo o reinado de Salomão. Pode olhar aí, depois vocês me falam, que eu esqueci, tá? Então, fala sobre todo o reinado de Salomão, o livro 1 Reis, todo o reinado de Salomão, até o capítulo 11, que é onde encerra-se esse período. Até o capítulo 11 fala sobre o reinado de Salomão. Quando então o reino unificado torna-se em declínio, a morte de Salomão e a seguir o reino dividido, passa a ser Roboão e Jeroboão. Roboão, reino do sul, tá certo, irmãos? E Jeroboão, reino do norte, né? Isso aqui está escrito também no livro de Reis, 1 Reis. Então, acharam aí? Então vamos dar uma dica. Josafá, é isso mesmo? Muito bem. Tá certo. É o último rei do Reino do Sul, narrado aqui no 1 livro de Reis. Oi? São a mesma pessoa, tá? É a mesma pessoa. Oi? É porque isso aí depende da o que, irmãos, que eu falei? Da versão, né? Tá certo, irmãos? Então, irmãos, esse livro, então, ele trata no caso de Roboão do sul, norte, Jeroboão e tal, Josafá no sul. E também esse livro, o livro de 1 Reis, ele trata também dos livros dos reis de Israel, ao mesmo tempo que trata dos reis do sul, de Judá, né? Que então, no final desse livro, esse livro ele traz então até o rei Acasias, que era o rei do norte, até aquele momento, tá bom, irmãos? O livro de 2 Reis, que nós falamos um pouco aqui, ele trata do ano 852, ou seja, ele inicia no período lá com qual rei, irmão? Vocês falaram agora há 2 minutos. Quem foi? Josafá, tá certo? Até o final. Então, ele inicia lá com o período com Josafá, ele vai até mais ou menos 286 anos, envolve toda essa questão.
e vai até o ano 586 aproximadamente. Entre 586 e 605 é o tempo em que o povo é levado cativo, tá certo, irmãos? Para o cativeiro, pelo Império Babilônico, ou seja, Nabucodonosor. Então, é o final do Reino do Sul, entre 605 e 585, por aí, né? Isso é quando encerra-se, então, todo esse período. Primeiro Crônicas, ele trata de genealogia de Adão até o exílio na Babilônia, que é do capítulo 1 até o capítulo 9, primeiro Crônicas, né, irmãos? Ele trata do capítulo 1 até o capítulo 9, as genealogias. Essa genealogia, no caso, não é toda a genealogia, mas é de Adão até o exílio, ou seja, o retorno do povo da Babilônia, tá, irmãos? A segunda parte, ele trata do reinado de Davi e seus grandes feitos. Aí nós falamos aqui, né? São as coisas úteis que foram criadas, as coisas magníficas que foram realizadas para Deus durante o período do reinado de Davi. Traz essa visão, que envolve aproximadamente 40 anos, o relato desse livro, que vai do ano 1010 até o ano 970 antes de Cristo, né? Segundo Crônicas, fala sobre o reinado de Salomão, até o capítulo 9, nós terminamos aqui, né? E do capítulo 10 até o capítulo 36, fala sobre os reis da tribo, somente os reis da tribo de Judá, que vai até o último rei, qual é, irmãos? Matanias, Isso, exatamente. É o último rei, então, que inclusive a gente sabe, a gente falou aqui, ele é morto depois, os filhos dele são mortos na frente dele, furam-lhe os olhos, e aí ele morre lá no cativeiro, né? Ele é levado por Nabucodonosor, porque ele se insurge contra o reino, né? Então, no capítulo 36, a partir do versículo 22 e 23, nós falamos há 2 minutos atrás, fala sobre o que, irmãos? O decreto de quem? De Ciro, o grande Ciro, que decreta, então, aí é o rei persa, né? E aí, irmãos, eu queria só falar, eu falei com os irmãos sobre um pouco, que eu queria falar um pouco sobre o povo no entorno dos reis, do reino de Israel e Judá, né? Do povo de Deus. Nós sabemos que desde o princípio da humanidade, e aí aproximadamente do ano 3000 a.C., inicia-se um grande império, que é o Império Egípcio, né? É um grande império que dura muito tempo, ele dura mais ou menos até, e ele só encerra-se como império, mesmo com lutas, até o povo de Deus lutou contra ele e tal. Os impérios, por exemplo, o Império Assírio lutou contra eles, né? Já no finalzinho, mas 3000 anos antes de Cristo, até mais ou menos 500 antes de Cristo. Então foi um império muito longo e muito violento também, né? Que durou desde o princípio, lá quando o povo de Deus, lembra? Quando eles foram cativos lá e tal. Mas o Império Egípcio, ele durou até o ano 520, mais ou menos 520, né? Por aí, né? Então foi um grande império. Eu queria só evidenciar alguns impérios. Por exemplo, o Império Assírio. O Império Assírio, ele lutou contra uma porção de outros impérios, de outros reinos, porque naquela ocasião, irmãos, isso antes de Cristo, existiam pequenos reinos, grandes reinos, mas existiam os impérios que mandavam em boa parte desses reinos, envolviam diversos reinos. E um deles tem o Império Babilônico, o Império Assírio, que não duraram muito tempo. Esses impérios eles não permaneceram por muito tempo. Por exemplo, o reino babilônico, ele começou como império mesmo, como império, isso como pequenos reinos, só que eles foram crescendo à medida que foram tomando outros reinos no entorno. Porque um reino naquela ocasião, irmãos, era uma cidadezinha, pequenininha, com alguns habitantes. É tanto que nós vemos que, eu estou falando isso com relação à quantidade de pessoas,
que no ano 1, quando foi feito um censo geral, e a gente pode ver isso quando Jesus ele nasce, né, foi feito um censo naquela ocasião, e esse foi um dos primeiros censos registrados, né? E aí, naquela ocasião, havia aproximadamente 170 milhões de pessoas em toda a Terra, isso conhecido, né? Evidentemente. Né? Aproximadamente 170 milhões de pessoas. Né? Isso foi crescendo depois de, por exemplo, no ano 1000 depois de Cristo, chegou-se a um pouco mais do que o dobro, 350 milhões de habitantes. Isso demorou muito, o crescimento, o desenvolvimento da população, por diversos motivos, né? Durante esse tempo houveram pandemias, pestes e tal, e as pessoas foram morrendo. Então, irmãos, durante esse tempo tiveram também o Império Maia, que foi basicamente desse lado das Américas. Né? O Império Maia ele durou aproximadamente do ano 1500 a.C. até o ano 1400 depois de Cristo. É um império que durou bastante tempo, mas que nós não ouvimos falar. Tem os gregos também, que nós até falamos, a pastora Badaró falou um pouco aqui sobre os gregos, né? A influência dos gregos. O Império Grego, na verdade, ele despontou mesmo, foi lá, depois do ano, no século IV, mais ou menos entre o ano 320 e 350, com o grande imperador. Quem foi que ela falou, irmãos? Ela falou aqui, está todo mundo dormindo? Oi? Quem? Alexandre o Grande, né? Alexandre, ele fez um grande trabalho, isso depois de muito tempo, porque o Império Grego, ele inicia-se lá no ano 1100 a.C., né? Como império, né? E aí ele desenvolveu-se depois no ano 320, 350, quando Alexandre o Grande, ele traz então, ele entra brigando, conquistando, e trazendo também muita ajuda à sociedade. Né? Ajuda essa que foi a questão das estradas, da cultura. E é tanto que quando nós vemos Paulo lá em Atenas, né? Paulo chegando em Atenas, lá no capítulo, me parece que é 17 de Atos, né? Acho que é 17, né? Alguém lembra aí, irmãos? É quando ele chega lá em Atenas, então lá o povo gostava de cultura. Vem lá de Alexandre o Grande, né? Que é quando ele torna-se um conquistador e tal, e ele entra naquelas questões todas. Esse império ele durou até 146 depois de Cristo, né? Só que já numa situação meio caótica, né? Com relação a poder, porque depois dele entra então o Império Romano. Né? O Império Romano, então, ele assume toda aquela questão, só que os romanos, na verdade, eles começam a se fortalecer no ano 750 a.C. Né? A gente só vê o Império Romano, ele tomando uma certa força depois do Império Grego. Né? Então, ele assume uma parte daquelas regiões conquistadas pelo Império Grego, e aí o Império Romano ele vai também até 470, 480 depois de Cristo. Né? E é tanto, mas o apogeu dele mesmo foi no ano entre os anos 200 e o ano 300 depois de 200 antes de Cristo e 300 depois de Cristo. Depois ele foi ficando mais fraco. E também tem o Império Azteca. Esse Império Azteca, eu estou falando isso, irmãos, porque é importante que a gente entenda toda uma questão de uma visão global da Bíblia, né? O Império Aztecas, por exemplo, dos Aztecas, eles entraram como império mesmo, em 1250, e se tornaram mais fracos no ano de 1500, quando descobriram o nosso país. Como é que é? Isso o povo diz, né? Quando foi que descobriram o Brasil, irmãos? Foi 82 de abril, não foi? De 1500. Então, é importante a gente conhecer isso, porque a gente vai vendo a história caminhando, os problemas que houveram, a distribuição da população. E aí, só para a gente fechar, irmãos, tem também os sírios, porque eles tiveram um grande papel, inclusive, na Bíblia, né? Só que eles não chegaram a ser considerados
um império, porque eles tinham apenas poder em algumas regiões. E tem também os assírios, né, que também, durante um certo tempo, eles foram muito presentes nas lutas, nas conquistas, e que encerrou-se praticamente, caiu bastante com o Império Babilônico, né, que tomou uma parte desse império. Agora, irmãos, com relação às populações, né, a população, até o ano 1000, ele tinha mais ou menos 330 milhões de pessoas, 1.350. Irmãos, os irmãos já ouviram falar, e aí um dia eu estava falando aqui sobre a pandemia, né? Que todo mundo falou que morreu um bocado de gente, mas houve um tempo aí chamado a peste bubônica, ou a peste negra, que morreu 1/3 parte da população mundial. É como se hoje morresse mais ou menos 2 bilhões e 500 milhões de pessoas, né? Naquela ocasião morreram. E por conta disso, a população não cresceu muito no tempo que passou, né? Então, no ano 1350, aproximadamente, tinham 370 milhões de pessoas. No ano 1000, tinham 330. Então, cresceu muito pouco a população. Milhões, nós estamos falando milhões, né? Em 1800, da nossa era, aí foi quando atingiu-se 1 bilhão de pessoas. Isso, irmãos, é claro que com um pouco de defasagem. Por quê? Porque não se tinha condições de chegar em alguns lugares, mas faz-se uma prévia, né? No ano de 1927, então, chegou-se a 2 bilhões, 1960, 3 bilhões, 1974, isso já é da minha época, tá, irmãos? 1974, 4 bilhões de pessoas, 1987, 5 bilhões, 1999, na virada do milênio, então chega-se a 6 bilhões de pessoas, né? E depois de mais 11 anos, chega-se a 7 bilhões, ou seja, em 2011. E em 2023, chega-se a quanto, irmãos? Nós não chegamos ainda em 2023 não, né? Mas tem uma previsão de chegar a 8 bilhões de pessoas. Agora, acredita-se pelos cálculos dos cientistas e estudiosos por aí, que essa população agora vai começar a diminuir. Nós temos um exemplo da China, né? A Índia, tem uma previsão de que em 2030, a Índia ultrapasse a quantidade de pessoas da China, né? Ela ultrapassa, então, a quantidade de habitantes da China. A China está envelhecendo, a tecnologia vai aumentando, vão melhorando as vacinas, né? Só que cada vacina que você toma, você tem que tomar mais umas 3 que vem atrás, porque teu sistema imunológico vai, né? E aí a tecnologia avança, a melhoria de vida, mas tem os outros problemas. A população vai decrescendo. Eu creio que se Jesus não voltar, e eu creio, estou dizendo por conta do que eu estudei, que eu li, né? Que em 2040, a partir de 2040, a população não vai mais crescer, né? Isso são cálculos. Pode ser que mude de uma hora para outra. Eu acredito que antes disso vai diminuir bastante, né? Porque as catástrofes, o problema que as pessoas trazem para a natureza, para si mesmo, é como diz o outro, toma uma vacina. Quando eu nasci, eu tomei só 2 vacinas, quando eu era criança. Hoje as crianças tomam 822 vacinas. Todo dia tem que tomar 8 vacinas, né? E isso vai crescendo. Por quê? Uma combate a outra combate uma, né? E por aí, né? Tá certo, irmãos? Mas que Deus nos abençoe.